É, nessa questão de vocês, esse tempo todo que vocês já têm fazendo esse trabalho, 14 anos, é isso? 15, né? Vai fazer Sim, 15. vai fazer 15, 15 né? em fevereiro. 15 anos. Teve algum assim caso em particular que vamos dizer assim, chocou vocês, que foi muito dolorido para vocês mesmo assim? Ou teve algum específico? Porque com certeza tem vários que vocês ficam, que mexem marca, muito né? com vocês, né? Mas teve algum específico assim que machucou mesmo? Sim, para mim, Em específico? que me marcou foi nós darmos abertura no nosso projeto no Sertão, né, na cidade de Potengi. E eu comecei a fazer algumas reuniões com meninas, adolescentes, meninos, crianças. E de repente eu tive um dia uma ideia de dizer assim, olha, a tia Deia vai colocar aqui um diário e eu queria que vocês começassem a escrever o seu dia e tal. E todo final de semana eu vou recolher, aí eu vou dar uma lida e tal, e depois, no começo da semana, eu devolvo para vocês. Com versículos bíblicos e tudo mais, palavras motivacionais. E as coisas que eu comecei a ler foi coisas assim Chocado. que me chocou. Eu imagino. Tipo, a porcentagem de abuso sexual Dentro da própria família. dentro da própria família. Jesus. É horrível. Então isso foi muito impactante para mim e para Nilton. E nós estávamos nessa época morando lá. Nós morávamos e vivíamos como eles. Nós tomávamos banho de balde, nós fomos para conviver mesmo no meio, lá no rural mesmo com eles, né? Então a gente teve uma abertura muito grande, porque a gente se adequou a eles. E de repente nós tínhamos na época 2 meninas bem novinhas também. Tivemos situações com elas na escola, com o professor. Foram situações terríveis. Então, assim, a situação nessa área de abuso sexual, principalmente em bairros rurais, nesses lugares, nesses vilarejos, É mais comum do que a gente imagina, né? muito Infelizmente. mais comum Infelizmente. do que a gente imagina. Meu Deus. Principalmente nessa cidadezinha pequena, né? Que já não, nas grandes, já não tem tanto, vamos dizer assim, algum órgão, né? Algo que veja isso, fiscalize, vamos dizer assim. Imagina uma cidadezinha pequena. Sabe o que é A pior? prefeitura não tá nem aí. O pior é que quando você vê um caso assim próximo a você, que acontece assim, né? Próximo, vamos dizer, na mesma rua e tal, Sim. você se choca, né? Você fica chocado com aquilo. Mas o pior é isso daí, é porque quantos casos que a pessoa tem medo de denunciar, tem medo de represália, e aquela coisa toda. E quantos abusos passam dentro de casa que as pessoas não sabem? Essa é uma Você área Você vê terrível. você vê que as coisas mais tristes do mundo são os tios, são os pais abusando dos filhos. Agora mesmo, um tempo aqui, tem um rapaz de 20 anos que foi abusado pelo pai, 20 anos. Quando foram descobrir, desde os 15, que ele era abusado pelo pai. Eu imagino assim. E já entrando um pouco nisso, alguma vez assim, vocês pensaram, que eu acho que não, lógico que não, mas vocês viram assim que estava machucando bastante, vocês pensaram em desistir? Chegaram a pensar em desistir ou não? Vocês mais se motivaram ainda para impactar mais vidas? Na verdade, para mim, é um caso muito individual. Por quê? Porque eu sofri esse abuso na minha infância e, conforme foi passando o tempo, eu entendo que é somente em Cristo que existe cura. Porque é algo muito doloroso. É algo muito... Então, assim, você desiste, você já pensou em desistir, em ver situações muito tristes? Não, porque para mim há uma esperança. Entende? Então, assim, quando ocorreu tudo isso, somente esse direcionamento que a gente dá. Só que é muito complicado, porque, por exemplo, talvez você vai falar, né? Eu digo, denuncie. Eu digo, olha, se afaste, tome uma atitude. Só que você imagina, por exemplo, de uma criança que tem um pai e tem mais 5, 6 filhos, dormem todos no mesmo quarto. Então, assim, é uma situação precária, é uma situação muito complicada,
né? Que na verdade nós levávamos só essa questão mesmo de Jesus. Vai para ele tem cura para você, mas não é fácil. Mas em questão de desistir, não, porque a gente acredita que há cura, que há milagre. Eu tô aqui restaurada. Já passou muitas pessoas que estão, muitos voluntários que estão conosco hoje, que já abordaram, já falaram conosco, a gente tratou, que foram abusadas sexualmente por famílias, por professores, por amigos, Então, é uma área particularmente que eu tenho muita fé no sentido de que há cura sim. Então, por isso que eu nunca pensei em